Falar de dengue, pessoal, os números não param de crescer, tem um novo boletim, infelizmente com mais 2 mortes. As mortes confirmadas, tá? Porque tem outras que infelizmente vão surgir. A Camila Rorato tá ao vivo com a gente, já passamos de 5.000 casos por aqui, hein, Camila? Pois é, Parra, a gente passou sim. Infelizmente, a marca aqui de Cascavel agora é de 5.596 casos confirmados de dengue. Do último boletim para esse foram pouco mais de 700 casos confirmados. Sem contar que nesse último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a gente tem um agravante. Mais 2 mortes confirmadas por dengue aqui na nossa cidade. De um idoso de 72 anos e também, de uma idosa de 72 anos e também de um homem de 57 anos. Os dois tinham algumas comorbidades e essas 2 mortes elas foram registradas no começo do mês de abril e também no comecinho do mês de maio. Esse assunto continua sendo pauta aqui no Balanço Geral porque a gente precisa continuar reforçando os cuidados. E é por isso que quem já está aqui ao meu lado para falar sobre isso é a Clair, ela que é gerente de endemias aqui de Cascavel. Clair, primeiro, como é que vocês avaliam esse cenário hoje, né? Mais um boletim divulgado com mortes, mais de 700 casos de novo de dengue aqui na nossa cidade. Boa tarde para você. Oi, boa tarde. Bastante preocupante. A cada semana, né, a gente tem um novo boletim com aumento de casos. É claro que bastante desses casos são aqueles que estavam aguardando o resultado do exame ou avaliação clínica, né, a avaliação do histórico médico e do agravamento da doença, para confirmar no caso do óbito. E também o resultado do exame, quando não é resultado do exame, é avaliação clínica para saber. Então, esses casos vêm vindo, né? O nosso pico maior já foi lá final de março, né? Abril adentro. Mas preocupa porque a gente continua, então, registrando casos novos. Os serviços de saúde continuam tendo a procura por pacientes com sintomas, né? As notificações continuam sendo feitas. E aí vale reforçar. Os agentes de endemias continuam realizando o trabalho de vistoria, de raio e bloqueio. E nós temos encontrado muitos focos com larva ainda. Então, isso é bastante preocupante. Embora a tendência, que agora com o frio, a tendência é diminuir um pouco os casos, mas a preocupação deve continuar. Até porque porque as larvas e os criadouros estão nos quintais e nos espaços ainda. A gente reforça para a população que entre junto com nós, com o setor de endemias, não pode ser uma função, só uma obrigação só do serviço público, tem que ser obrigação e tem que ser dever de todos, né? Todos nós temos dever, para a gente ter uma diminuição dos casos, evitar o mosquito contaminado circulando, né? Quanto mais diminuição a gente tem, menos circulação a gente tem. Lembrando que, mesmo no inverno, nós precisamos cuidar, porque o ovo do mosquito ele está lá. Ele só vai levar um pouquinho mais de tempo para eclodir, mas o período ele vai continuar circulando e as doenças vão continuar acometendo a nossa população de Cascavel. Bom, como você disse, esses números eles vêm caindo mesmo que de pouquinho, né? Porque esses números que a gente tem agora desse registro do último boletim, ele é já das últimas semanas. Então a gente já vem registrando uma queda no número de casos de dengue confirmados aqui em Cascavel, mas como você disse, o cenário ainda continua preocupante porque, como você disse, apesar de a gente bater nessa tecla todos os dias, os agentes continuam encontrando esses focos de dengue dentro das casas, né? E o que o município tem feito também, então, para contribuir para que isso continue em queda e para que esses focos continuem diminuindo e não sejam mais encontrados aqui em Cascavel? O setor de endemias continua fazendo todas as ações, como eu já falei, as vistorias dos agentes, os bloqueios e raios nos locais de pacientes confirmados ou só com sintomas, para chegar nesse morador, para chegar nessa população, para eliminar os focos. As visitas aos domicílios continuam acontecendo, a gente tem feito ações junto com os presidentes de bairro aos sábados, a gente fez todo ao longo do mês de maio, todos os sábados a equipe trabalhou. Temos a equipe de Educação e Saúde que está indo em diversos ambientes fazer atividades com o pessoal das empresas também, porque não é só no domicílio, é na empresa que precisa ser verificado também. Mas assim, embora esteja diminuindo um pouco os casos de notificação, o que nos preocupa, como eu já falei, é os agentes nas vistorias continuar encontrando criadouros. Então, para isso, a gente faz um alerta para a população. Vamos assumir o compromisso para junto a gente eliminar esse criador do nosso município. Só dessa forma a gente evita que as pessoas adoeçam e a gente evita de ter mais óbitos.
Certo, muito obrigada então pela sua participação. A gente reforça também, Parra, que o Fumacê também continua passando pelas ruas aqui de Cascavel. A gente conversou sobre isso com a Clair ontem. Esse ciclo ainda não está completo aqui em Cascavel, por isso em alguns bairros esse carro com o Fumacê ainda deve passar. Além disso, o município também já está fazendo essas armadilhas para identificar o resultado, se esse Fumacê está ou não sendo efetivo e se deve ou não continuar pelas ruas aqui da nossa cidade. A gente vai continuar acompanhando isso também e, claro, os boletins atualizados de casos de dengue para trazer para quem está em casa como um alerta para que a gente continue cuidando. Parra. Valeu, Camila. Obrigado também a Clair. Parece chato, né, gente? A gente ficar batendo nessa tecla todos os dias, só que os números não param de crescer. O número de casos de dengue não para de crescer, infelizmente de mortes também. A gente vai continuar batendo nisso até que a situação dê um basta. Obrigado, Camila.